Nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciando o santo serviço de culto, convidamos a todos que possam participar cantando os hinos. Se não for possível, onde você estiver, que possamos meditar na letra do hino, mas que entremos em comunhão com o Senhor. Tempo de adoração, de louvor, não é tempo de reclamação, é tempo de adoração. É o momento que nós temos de elevar a nosso clamor, a nossa voz, os nossos pensamentos a Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Neste intuito, convido a todos que possamos cantar juntos o hino que no livro de louvores da CCA, o nosso inário, está no número 57. Aleluia. Em continuação ao santo serviço de culto, vamos cantar com muita alegria e muita comunhão um hino que é a segunda melodia cristã mais conhecida no mundo. O hino que no nosso livro de louvores está no número 4.
Deus, glória ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, este momento nós iremos aos pés do Senhor, apresentando todas as nossas situações, as faltas cometidas na presença de Deus, colocando aos pés do Mestre todos os nossos pedidos, as nossas aflições, os nossos lamentos, as nossas enfermidades, nossas causas. Muitos irmãos sofrendo luto da Covid e de tantas outras enfermidades, crianças ficando órfãos, mas vamos orar ao Senhor para que em tudo o Senhor possa aparecer nas nossas vidas, restabelecendo as forças e nos conduzindo pelo caminho que conduz à salvação. Também iremos apresentar os pedidos que a igreja tem feito menção na lista de transmissão, onde está sendo transmitido o culto no Facebook e no YouTube. Também pela Josefa, pela Maria Fernanda, pela Juliana, pela Valéria, pela Maria Braga, pelo José, pela Serineia, pelo Vitor, pelo Luiz Fernando, pelo Luiz Henrique, pela Eliane, pela Cris Marangoni, pelo Diego, pelo Paulo Pim. Todos esses esperam, confiam na providência do nosso Deus. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos nos Teus átrios, Te adorando, Senhor, em espírito e em verdade, Te sendo grato pela promessa de salvação, a qual Tu nos ofereces se formos firmes e fiéis à Tua palavra. Te somos gratos, Senhor, porque esse culto foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo e Te tem permitido, Senhor, que nós nos apresentássemos na Tua presença mais uma vez. E se, Senhor, ainda assim temos cometido alguma falta na Tua presença, se temos pecado por pensamento ou por obras, Te pedimos, Senhor, no início dessa oração, perdoa as nossas faltas, pelo amor do Teu santo nome. Senhor, aquilo que temos feito de maneira recorrente, aquilo que nos afasta do Teu cuidado, do Teu amor, Te pedimos, Senhor, se não temos forças para renunciar, que Tu possa, Senhor, apagar da nossa mente e do nosso coração. Por amor do Teu nome, Senhor, permita que possamos ser firmes e fiéis à Tua palavra, que possamos, Senhor, respeitar a nossa família, que possamos andar por caminhos dignos na Tua presença. Senhor, apresentamos nesse momento todos os pedidos de oração da igreja que têm chegado ao nosso conhecimento através da live, da lista de transmissão, dos grupos de comunicação da igreja, pelos pedidos pessoais. Senhor, as enfermidades, as causas, as aflições, as perturbações de espírito, depressão, tudo isso, Senhor, se sujeitam à Tua vontade. E nós Te pedimos, Senhor, mais uma vez, seja, Senhor eterno, a Tua benevolência trabalhando ao nosso favor, a Tua misericórdia, e derrame, Senhor eterno, como um bálsamo nas nossas vidas, a Tua providência, Senhor. Coloca o Teu povo em liberdade, que haja paz de espírito, que haja união nas famílias, que haja a Tua providência em todas as esferas. Senhor eterno, conforta o enlutado, o órfão, Senhor, que tenha uma vida digna, que tenha, Senhor eterno, sempre em memória aquele que partiu ou aquela que partiu, mas que possam ser, Senhor eterno, encontrar uma nova expectativa, novos encontros, novos encaminhamentos, que o primeiro, Senhor eterno, tempo da vida seja lembrado, mas que o segundo estágio seja melhor que o primeiro, pelo amor do Teu santo nome. Confiamos na Tua providência, Senhor, sê conosco pelo amor do Teu santo nome. Te apresentamos o bom andamento desse culto, as autoridades constituídas na terra, o nosso presidente da República, a nossa irmandade espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo. Tudo isso te pedimos porque confiamos em Ti.
Te invocamos mais uma vez, ó Senhor, que sobre nós possa derramar o conhecimento, as Escrituras, um passo da Tua palavra. Isso tudo pedimos com rendimento de graças. Por Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, querida igreja, queridos irmãos, como de costume, nós sempre lembramos a todos a respeito dos cultos online da CCA, que acontecem de segunda a sábado, às 10, 14 e 20 horas, e aos domingos, 10, 14 e 18 e 30. Esteja presente nos cultos online, compartilhe com as pessoas. Tem um irmão que eu conheço, que temos orado por algumas necessidades que ele tem passado. Ele me fala: irmão, uma benção esse culto das 10. Porque às vezes eu estou indo trabalhar, trabalho atendendo o cliente e estou sempre em comunhão com o Senhor. Não é fácil. Não é fácil para quem produz, para quem preside, mas temos recebido confirmação do Senhor através desse trabalho também. E pedimos que você possa não somente participar, mas que você possa compartilhar. Compartilhe com quem está afastado da comunhão das igrejas, com quem não tem a fé, com quem nem saiba se Deus existe. Com vídeo. Fala assim: eu vou te levar numa igreja, mas é no celular. Assiste. Se você não gostar, nunca mais a gente fala nesse assunto. E deixa que Deus faça o trabalho na vida das pessoas. O Senhor precisa se usar de nós para que as pessoas sejam alcançadas. Uma vez alcançadas, o Espírito Santo trabalhará na vida delas também. Quem sabe, no futuro, num tempo de provação que estejamos passando, que o Senhor nos guarde, mas tudo é possível. Essa pessoa que foi alcançada hoje por você virá trazer consolo à tua alma, ao teu coração. Temos culto presencial em diversas igrejas, em diversas localidades. O próximo culto presencial nosso é amanhã às 14 horas, terça-feira. E também convidamos que possamos estar juntos na quarta-feira, 20 horas, na igreja aqui de Barueri, Alphaville. Tá bem assim? Temos também de segunda a segunda, das 6 às 8 da manhã, programação da CCA na Rádio Sara Brasil, do nosso querido irmão, amigo, Bispo Rodovalho. Rádio Sara Brasil, estação em São Paulo, é a 101.3. É isso, irmão Bruno? Rádio 101.3, comece o dia com a CCA. O irmão Tiago, o irmão Bruno estão todos os dias levando a palavra, cantando louvores, contando testemunhos e o Senhor orando, e o Senhor tem muito abençoado esse trabalho também. Não havendo mais anúncios, vamos cantar um hino para a palavra. Cantemos juntos o hino 308. Eu falar
esta ceia me quase respirou. Ó bendito eterno, pois nos fala do bem celestial, de justiça e soberbo, de alegria e paz eterna. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler, irmãos. A quem tem a Bíblia, convido a todos que possam abrir no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, iremos ler no capítulo 22, verso 1 ao 5. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 22, verso 1 ao 5. A quem tem a Bíblia, convido que possa acompanhar a leitura, que quando nós ouvimos e lemos, interpretamos melhor o texto. Se você não tem a sua Bíblia à disposição, ouça com atenção para que possa compreender a leitura. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Diz o texto: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor vem para nós nesta noite. Uma palavra que vem com um peso de um guerreiro que tinha o respeito do povo. Todos amavam Davi, porque o Senhor era com ele. E o Senhor sendo com ele, ele tinha vitória em tudo que fazia. Nesse mesmo tempo, o Senhor se retirou do rei Saul, e Saul, tomado por um espírito de inveja, jurou a morte de Davi. Toda a querida igreja, todos os irmãos, todas as irmãs, são conhecedores dessa história, uma história muito conhecida, história do rei Davi. E aqui nós encontramos um momento de grande aflição. Fugindo
se esconde numa caverna, temendo pela vida da família. A família se reúne com ele. Já tem mudança. Já tem mudança. Porque se formos à história, Davi não era o filho preferido. Davi não foi apresentado ao profeta Samuel. Davi ficava com as ovelhas defeituosas. Mas o Espírito de Deus já olhava por Davi. E agora na fuga, se escondendo, ele já tem o respeito, o cuidado, a atenção, o amor da família. Também para se proteger da morte, eles se reuniram com ele numa caverna. E veja os irmãos. Davi não mediu esforços contra as bestas feras do campo para proteger as ovelhas malhadas, as ovelhas defeituosas. E quando ele está fugindo, quando ele precisa se esconder, as pessoas com mais dificuldade, com um pouco de defeito, que eram repreensíveis, se juntaram a Davi, porque ele era um pastor que cuidava de todos, e confiaram nele, confiaram a própria vida, e ele se fez líder de um grande povo, desprezível para a sociedade, mas na mão de um homem guiado por Deus, um poderoso exército. Mas a situação não ficou dessa maneira, né? Ele, preocupado com os pais, sua mãe, Jessé, ele encontra abrigo para os pais em um outro lugar. Inteligência de guerra, proteção familiar, amor. E nesse caminho, a Bíblia, o texto nos relata que ele encontrou com um profeta. E o profeta pede para que ele saia da caverna e vá para Judá. Judá já é território de Israel. Irmãos, ele ouviu o que o profeta falou, mesmo estando com medo. Ele ouviu e ele foi. Não foi sozinho. Ele foi com um exército junto com ele, um batalhão. A palavra do Senhor para nós, nesta noite, é que muitas das vezes, irmãos, nos encontramos em situações da vida em que tememos pela nossa vida, tememos pela nossa história, tememos pelo nosso futuro, tememos pelo dia seguinte. E nós nos escondemos. E nós nos escondemos numa caverna. A caverna da solidão, a caverna de viver sozinho, a caverna de se afastar da família, da igreja, dos amigos. E nós começamos a ficar isolados, mas não com menos medo. Só que mesmo na caverna, o que está dentro de nós transparece.
O rei Davi ainda não era rei, mas Davi, mesmo na caverna, mesmo temendo pela própria vida, mesmo estando isolado, Deus preparou que chegou até ele e se formou um grande exército. E ele, ouvindo a voz de Deus, se encorajou e saiu. Ele largou a caverna e entrou na terra de Judá. A história se desenrola, a história continua, ainda há perseguição. Mas ele ouviu a voz de Deus. Queridos irmãos, querida igreja, a palavra do Senhor hoje vem para nos trazer força, nos trazer poder, nos trazer dignidade. Você está preparado? Você está preparada para sair da tua caverna? Você está preparado para olhar para o sol e para a lua, confiando que o Senhor é contigo? Irmãos, mais de 90% dos nossos medos são psicológicos e eles não se concretizam, mas eles nos destroem. A palavra do Senhor hoje está chegando num coração atribulado, num coração aflito, que pelas guerras que você tem vivido, pelas ameaças que você tem sofrido, você prefere ficar sozinho. O Senhor te anuncia que ainda que você largue tudo, eu vou me manifestar na tua vida. Davi já não tinha mais as ovelhas malhadas, ele já tinha se tornado um grande guerreiro, já vinha consumindo com os seus inimigos, mas ele não negou o povo, não se levantou contra o rei, porque ele era fiel primeiramente a Deus. E no dia da aflição, no dia da caverna, no dia que ele teve que se ausentar da sociedade, assim como as ovelhas estavam sob o cuidado dele no dia que ele era apenas um pastor de ovelhas, aquelas pessoas que eram afastadas do convívio da sociedade se juntaram a ele. Porque ainda que no dia da aflição, no dia do isolamento, o que está dentro de você opera o que o Senhor requer da tua vida. Então, não adianta você fugir. Se você tem o dom da palavra, ainda que seja no deserto, o Senhor vai mandar alguém para ouvir o que Ele vai colocar na tua boca. Não adianta você desistir, porque ainda que você esteja largado numa sarjeta, de maneira que a sociedade te discrimine, mas quando você abrir a boca, o Espírito de Deus falará na tua boca. Mas hoje o convite do Senhor não é para que você mantenha-se afastado em uma caverna. O Espírito do Senhor vem te anunciando que o Senhor é contigo e que você possa sair do teu isolamento, que você possa sair da tua espera, que o Senhor possa te ajudar a sair, a ver o sol, a estar no meio da sociedade, porque o Senhor te dará caminhos para que você possa andar e cumprir a tua missão nessa terra. Quem fica na caverna muito tempo, se sair ao sol, fica cego, porque os olhos já não estão mais preparados para a luz. Irmãos, o Senhor não quer ninguém na treva, o Senhor quer todos na luz. E o convite da palavra hoje é para que você saia da tua caverna, que você saia do teu isolamento, que você confie no Deus que te criou, que criou os céus e a terra e que te conhece desde o ventre da tua mãe. O Senhor não se afastou de você, o Senhor não mudou os planos que Ele tem para você, ainda que você fique internado num quarto escuro,
haverá providência de Deus na tua vida. Haverá manifestação do Senhor. Porque o que estava em Davi, irmãos, não dava para renunciar. O que estava em Davi foi escolha do Altíssimo na vida dele. Ele nem sabia o que ele viria a ser. Ele estava lá defendendo o pai, a criação, defendendo a propriedade. Ele colocou a própria vida em risco contra as bestas feras, defendendo o que ele deveria de proteger. Ele nem imaginava o que haveria de acontecer com ele. Irmãos, você nem imagina o que Deus tem preparado para você, mas o Senhor te anuncia que é para você sair da tua caverna, porque o Senhor tem pressa em se usar de você. Irmão, irmã, não fique preso a uma caverna, não fique preso a um costume, não fique preso a uma liturgia, não fique preso a um conselho de quem quer te afastar da comunhão do Senhor. Tenha intimidade com o Espírito Santo, tenha intimidade com o Senhor, abra a tua boca, se ponha a trabalhar, vá para frente, porque o Senhor tem projeto grande na igreja, nas nossas vidas. Tá boa essa palavra para você? Davi não esperava o que haveria de acontecer com ele. Davi, no tempo em que ele estava cuidando das ovelhas defeituosas, jamais passou na cabeça dele. Lá ele não tinha nem o respeito do pai, irmãos. Irmãos, quando o profeta foi visitar Jessé, ele nem tomou conhecimento de chamar o filho. Ele valorizou a família, apresentou os filhos, mas um ficou para trás. Não foi aquele dia que ele foi deixado para trás. Não foi uma ocasião que ele foi esquecido. Ele não era valorizado. E ele cresceu sabendo que ele não era valorizado e achando aquilo normal. Porque mesmo não sendo valorizado, ainda assim ele defendia o pai. Ele defendia a propriedade, a criação. Então para ele estava tudo certo. Irmão, irmã, para você está tudo certo. Na sua precariedade, nas suas deficiências. Mas o Senhor tem coisa grande para trazer na tua vida. Saia da caverna que você está. Confie na palavra. Confie nos caminhos do Senhor. Coloca o Senhor dentro da tua vida. Coloca o Senhor nos seus caminhos. Permita o Senhor que você só possa andar pelos caminhos que o Senhor preparar para você. E o Senhor fará de você uma grande nação. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. As aflições do dia a dia. Os medos, as coisas que nos arrepiam só de pensar. O Senhor fala, está repreendido no nome do Senhor Jesus. Esse espírito de tormenta da madrugada não te pegará mais. O Senhor afasta, o Senhor tira, o Senhor limpa da tua mente. Como você pega uma borracha e passa no lápis, às vezes fica marcado. Não é verdade, irmão Bruno? Quando você passa a borracha num lápis, principalmente se você passou o lápis muito forte, você não consegue apagar em definitivo. Qualquer pessoa pode vir com outro lápis e ele começa a reescrever aquilo que foi apagado. Mas o Senhor não vai deixar marca. O Senhor vai apagar essa tua aflição. E o Senhor tem coisa grande para fazer no meio da tua parentela, na tua vida, no meio dos teus. Levanta, sai da caverna e o Senhor é contigo todos os dias em que você viver. Pode vir prova, aflições, mas você será vitorioso em tudo. É vida com abundância, é prosperidade, é alegria de viver, é reconhecimento da sociedade. O Senhor fará de você como Davi. O Senhor fará de você um grande líder, uma grande líder sobre um grande povo. Davi estava tudo bem. Não era um reclamão. Ele era um cuidador, era um protetor. E não imaginava. Mas os olhos do Senhor Deus já estavam sobre ele. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre você.
Recebamos a palavra do Senhor como vinda de Deus e que em tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em agradecimento por esse culto e por essa palavra, busquemos a face de Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz em oração, agora em ato de agradecimento, por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos, por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. A Ti elevamos a nossa voz em agradecimento pelos hinos cantados, a qual o Senhor eterno encheu a nossa alma de contentamento. Te somos gratos, Senhor, por todo o bem alcançado das Tuas mãos e maiormente pela Tua santa e bendita palavra. Cumpra Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Faça de nós o que Tu requer, porque temos certeza que os Teus planos são maiores do que os nossos. Permita que possamos compreender que quando nós formos exaltados, como formos reconhecidos, que possamos olhar para trás e falar: o Senhor já nos avisou pela Tua palavra. Isso tudo pedimos com rendimento de graça. Guarda-nos na Tua paz, no Teu amor. Graças Te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é por Jesus o nosso Senhor que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento ao santo culto, cantemos juntos em comunhão o hino 15. Recebamos todos, queridos irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.